Olá, meu nome é Fábio Paiva e seja bem-vindo ao nosso canal. E a história de hoje é Ananias e Safira. Mas antes de mais nada, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos começar? A história de Ananias e Safira. E era um só coração e a alma da multidão dos que criam em Deus e no Senhor Jesus. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que tinha vendido e o davam aos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o valor e os depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e pegou parte do preço desta propriedade, sabendo-o também sua mulher disso que Ananias fez. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Pois neste momento Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e pegasse parte do valor desta propriedade? Guardando-a, não ficaria para você? E vendida, não estaria em teu poder? Porque formou esse tipo de atitude em teu coração? Pois você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então os jovens cobriram o corpo de Ananias morto e, levando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz para mim, você vendeu, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vocês tramaram para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí próximo à porta os que sepultaram o teu marido, e também irão te levar. E logo ali mesmo caiu e também morreu. E entrando os jovens, a encontraram morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e também todos os que ouviram estas palavras. E muitos sinais e milagres eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de modo que muitos enfermos e demoniados que ali eram transportados eram curados pelas mãos dos apóstolos. O que essa história nos ensina? A história de Ananias e Safira está relatada na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, e relata o contexto da igreja primitiva. Naquele tempo, os cristãos viviam em comunhão e repartiam tudo o que tinham. Porém, com este exemplo, podemos constatar que o caráter imperfeito das pessoas, o egoísmo e ganância, de fato, interfere no ambiente que busca a santidade e incomoda a presença e conduta do Espírito Santo. O fato é que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram punidos por isso. Não há dúvida de que eles se perderam porque não permitiram que o Espírito Santo os levasse ao arrependimento. Não havia nada de errado em vender e doar apenas a parte do valor da venda. Ananias e Safira planejaram doar, mas não cumpriram a palavra e ainda mentiram, dizendo terem trazido todo o valor aos apóstolos. Note que o problema não estava no ato deles entregarem parte do valor da venda da propriedade, mas sim no fato deles terem mentido contra o Espírito Santo. O juízo de Deus foi imediato, pois somente Ele pode ler o coração e enxergar todas as possibilidades de salvação que a pessoa tem e saber se ela aceitaria ou não o dom da graça. É interessante lembrar quão pura e unida era a comunidade dos primeiros cristãos. Eles eram sinceros, verdadeiros para com Deus e com o próximo. Havia unidade entre eles. Ananias e Safira seriam, se pudermos comparar, as laranjas estragadas dentro do cesto. Pecaram contra Deus e contra o Espírito Santo. A influência deles
se permitida continuar, seria de molde a prejudicar o crescimento e a unidade da comunidade de cristãos que estavam começando. A fim de levar a mensagem da cruz de Cristo avante até os confins do mundo, os cristãos daqueles dias precisavam ser puros de propósito e de mente. Portanto, o problema não foi o dinheiro, mas a mentira e o engano, e posteriormente as consequências que as atitudes deles teriam sobre toda a comunidade. Deus vê que em algumas situações é necessário cortar o mal pela raiz. Um dia Deus terá que trazer o juízo sobre todos os que pecaram contra ele, recusando os convites ao arrependimento. Deus é amor, mas existe um limite além do qual ele não pode tolerar a maldade. Precisamos ser cuidadosos para não ultrapassar a medida da misericórdia de Deus. Se você gostou, dá um joinha neste vídeo e se inscreva no nosso canal para histórias como essa serem notificadas para você. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.